E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aí uma nova série no canal, cuja intenção é comparar o elenco do Cruzeiro aos seus principais adversários na disputa não só do Campeonato Brasileiro, mas também de Copa do Brasil e Libertadores. Eu abri uma votação para ver qual time vocês gostariam de ver o elenco do Cruzeiro comparado nessa primeira edição. Ganhou o Flamengo aí com 41% dos pouco mais de 4.300 votos, então vamos fazer aqui essa comparação entre os elencos de Cruzeiro e Flamengo. E já deixo também a enquete no card desse vídeo para que você vote aí em qual time você quer ver esse tipo de comparação na próxima semana. Pois bem, sem muita conversa fiada, esses aqui são os dois elencos, tá? De Cruzeiro e de Flamengo, considerando as opções que constam nos sites oficiais dos dois clubes, tá certo? Cruzeiro 31 jogadores profissionais, o Flamengo 32. A diferença básica entre eles é que o Flamengo tem um zagueiro a mais no elenco, tem 6 opções de zaga, o Cruzeiro só tem 5. E no caso das laterais, o Flamengo tem 3 laterais direitos, 2 esquerdos, o Cruzeiro o contrário, 2 laterais direitos e 3 esquerdos no elenco. Vou falar de cada um dos jogadores aí dos dois elencos, fazer uma comparação por setores entre os clubes e no final a gente faz um 11 inicial aí só para ter aquela discussão e para que vocês deixem nos comentários também qual seria a escalação ideal de vocês. Começando com o Flamengo, né, tem aí o Diego Alves como seu principal goleiro, César reserva imediato e o Gabriel Batista que é a terceira opção, um goleiro jovem, posição em que o Flamengo está muito bem servido. Acho o Diego Alves um excelente goleiro, o César também mostrou que dá conta do recado quando precisou entrar no passado e definitivamente o gol não é problema para o time do Flamengo. Na zaga tem aí o Tuller, o Léo Duarte, o Rodolfo, o Dantas, o Rodrigo Caio e o Juan. Eu considero Rodolfo e Rodrigo Caio os dois melhores zagueiros do Flamengo no momento. O Juan tecnicamente é muito melhor que qualquer um dos outros, mas já tá numa reta final de carreira e tá lesionado também, né? Fisicamente não é mais aquele nível ideal dele, mas até 2 anos atrás que tava jogando aí, tava jogando muito bem, em ótimo nível, inclusive nas finais da Copa do Brasil 2017, o Juan jogou muito bem. O Léo Duarte é um zagueiro que mostrou ter qualidade nas oportunidades que teve do ano passado, o Tuller é uma promessa, inclusive teve recentemente na seleção brasileira lá no Sul-Americana, é claro que aquela seleção era horrorosa, mas o Tuller é um zagueiro que tem sim qualidade. E o Dantas eu confesso que não conheço o futebol desse rapaz, então não tem como fazer uma avaliação, mas como ele é a 6ª opção de zaga do elenco, não é algo que vá comprometer também. Aqui nas laterais eu entendo que seja aí o grande problema do Flamengo, especialmente a direita. Rodinei e Pará se revezam para ver quem faz mais raiva na torcida, e tem uma coisa que me chama a atenção, é por que esse rapaz, esse Kleber aqui, ele não tem oportunidade, porque tem uma cota já que ele tá integrando o elenco do Flamengo, e ele nunca teve uma sequência de jogos. É um cara que tem passagem por seleção de base, é um cara que era destaque na própria base do Flamengo, e talvez tenha algum problema aí que eu não tenho conhecimento, inclusive se tiver algum flamenguista vendo aí e souber o que rola, deixa aí nos comentários, mas fato é que vendo o Rodinei e vendo o Pará jogando, eu acho que já passou da hora desse rapaz ter uma oportunidade. Na lateral esquerda, entre René e Trauco, o René é um lateral mais completo, faz uma marcação correta, não é tão brilhante assim no apoio. O Trauco já é um cara que apoia muito bem, tem qualidade na frente, inclusive às vezes joga naquela linha de meio campo aqui como um meia esquerda, bate bem na bola e tudo mais, mas defensivamente o bicho realmente é uma espécie de Egídio, ele tem muita dificuldade nesse sentido. Entre os volantes, a dupla titular é Cuéllar e o William Arão, né? O Cuéllar eu acho um excelente volante, inclusive comparando também com o Cruzeiro, eu acho que é o melhor volante que a gente tem aqui, o mais completo. O William Arão eu acho que é um jogador tecnicamente bem fraco e ele é um jogador que ele não tem de fato as características que um volante precisa ter. E o que seria isso? Um volante é um cara que precisa saber marcar e saber sair para o jogo, ter um passe de qualidade, um lançamento. O William Arão não tem isso, né? Ele é uma espécie de Paulinho, um pouquinho piorado inclusive, mas é um jogador cuja grande virtude é aparecer na área adversária para fazer gol. Se você tem um volante que tem boa marcação, que tem bom passe e que também chega bem na frente para fazer gol, beleza. Mas se o cara não consegue atender os requisitos básicos da posição e acaba compensando em outra, eu realmente acho que ele não é um bom jogador para essa função. Mas é só a minha opinião, cada um tem a sua, né? O Pires da Mota é um volante de boa pegada, um jogador de muita marcação, mas de pouca qualidade com a bola no pé. O Jean Lucas é um volante de mais saída, inclusive fez um jogo muito ruim contra o Cruzeiro na Libertadores ano passado. O Ronaldo era um volante que eu vi jogando no Flamengo na Copa São Paulo, acho que há 2 anos atrás, e ele me pareceu um jogador muito bom, mas fato é que não teve oportunidade
oportunidades aí no time de cima, teve até um empréstimo no Atlético Goianiense. E o Hugo Moura, eu confesso que não conheço o futebol dele, a exemplo do Dantas aqui e também do Thiago Santos e do Lucas Silva. São jogadores que eu até já vi jogar em algum momento, mas não prestei atenção, então acho que não é uma boa ideia fazer grande juízo de valor sobre eles. Nas opções de meia, o Flamengo tem alguns jogadores de fato de grande qualidade técnica. Everton Ribeiro, né, velho conhecido nosso. O Judas, a mesma coisa, velho conhecido aqui da torcida do Cruzeiro. O Diego, que é um jogador que dispensa apresentações, tem uma história no futebol brasileiro. O Bruno Henrique, que também tem passagem pelo Cruzeiro lá atrás, né, quando ainda era moleque. E o Vitinho, que é um jogador que mostrou bom futebol no Botafogo, no Internacional também, mais ou menos no CSKA. Chegou por um preço muito alto no Flamengo e ainda não conseguiu se pagar. E ainda tem o Berrio, que é um cara de muita velocidade, só que eu acho que tecnicamente ele é muito fraco, ele tem muita velocidade, mas só velocidade resolve muito pouco. E pro comando de ataque, o Flamengo tem o Gabigol como sua principal arma, né, um atacante que tem boas qualidades, inclusive quando sai da área. O Uribe, que é um centroavante muito bom no jogo aéreo, ainda não deu muito certo aqui no futebol brasileiro, mas é um cara que eu acho importante de se ter no elenco, porque ele tem qualidade. O Ceifador, que é um cara que às vezes faz uma grande temporada, às vezes faz uma temporada horrorosa, não é um jogador confiável, mas se a bola chegar redondinha, ele mete o gol, ele não é um cara assim completamente incompetente nesse ofício. O problema é quando ele tem que sair da área, trabalhar um pouco mais a bola, aí ele tem dificuldades técnicas. E o Lincoln, que é uma promessa, é um garoto que eu acho até um jogador bem interessante, ainda é muito novo, né, teve poucas oportunidades até aqui, mas tem tudo para ser um cara que vai arrebentar nos próximos anos. Agora falando do Cruzeiro, tem aí como seu goleiro Fábio, né, há mais de uma década titular do Cruzeiro, um cara que já marcou seu nome na história e vem sendo decisivo para os títulos do clube nos últimos anos. Rafael, que já se provou um excelente goleiro, tem mais de 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, e quando precisou dele entrar na vaga do Fábio, sempre deu conta do recado. Rafael também é um goleiro muito bom, e o Vitor Eudes, né, a exemplo do Gabriel do Flamengo, é uma promessa, é um goleiro jovem, e o Vitor tem um aspecto bem interessante, que ele é um ótimo pegador de pênaltis, inclusive foi assim que ele deu ao Cruzeiro Sub-20 3 títulos recentemente. Na zaga, o Cruzeiro tem o Dedé, que é o melhor zagueiro considerando todos os aspectos, né, porque eu até falei que o Juan era o melhor tecnicamente, mas considerando também o aspecto físico e tudo mais, eu acho que o Dedé é um zagueiro realmente acima da média. O Léo é o cara que forma a dupla com o Dedé e também vem tendo um bom rendimento nos últimos anos. Murilo foi muito bem em 2017, teve uma queda em 2018, esse ano ainda não conseguiu se firmar muito. Fabrício Bruno tá de volta ao clube depois de 2 anos emprestado à Chapecoense e também considera um excelente zagueiro. E o Kaká sempre foi tratado como um fenômeno na base do Cruzeiro, é um zagueiro muito bom, rápido, bom nos desarmes, ótima impulsão, inclusive para quem nunca viu o Kaká jogando, ele lembra muito o próprio Juan do Flamengo no início de carreira. Na lateral direita, o Cruzeiro tem o Edilson, que é um jogador que chegou ao Cruzeiro como solução, teve um bom desempenho inicialmente, depois deu uma caída. A torcida tem pegado no pé dele ultimamente, mas não deixou de ser um bom lateral e eu acho que tem que ser mantido como titular do Cruzeiro por enquanto. O Orejuela, colombiano, que chegou por empréstimo do Ajax, fez 2 jogos até aqui e atuou muito bem nas 2 partidas, sendo inclusive apontado aí como o melhor em campo. Jogador rápido, bom fisicamente, que mostrou qualidade no cruzamento e é um cara que tem bastante a evoluir. Na lateral esquerda, o Cruzeiro tem o Egídio, que é um jogador já bem experiente, que mostrou evolução na última temporada no aspecto defensivo, já que ofensivamente ele sempre mostrou muita qualidade, teve ótimo cruzamento, boa habilidade. O grande problema dele sempre foi a marcação, né? Ele conseguiu melhorar isso no ano passado, mas teve algumas recaídas, até por isso o Cruzeiro contratou o Dodô, que já adiantando minha opinião, é o melhor lateral esquerdo entre os 5 que a gente falou aqui. Eu acho o Dodô um jogador completo, bom ofensivamente, bom defensivamente, e naturalmente eu imagino que se o Egídio não começar a jogar num nível muito alto, o Dodô vai ser o titular do Cruzeiro. E aqui a gente tem também o Rafael Santos, que mostrou bom futebol no Sub-20 do Cruzeiro do ano passado, né? Inclusive teve o passe comprado e hoje é a terceira opção para lateral, ainda não estreou no profissional, mas é um jogador de boa qualidade também. Como volantes, o Cruzeiro tem aí o Henrique como seu titular, né? Primeiro volante. O Lucas Romero pode jogar como primeiro ou segundo volante, mas na verdade ele fica até mais na reserva do Henrique do que jogando junto. O Lucas Silva costuma ser o titular, né, jogando ao lado do Henrique, e disputa a posição eternamente com o Ariel Cabral, embora 99% da torcida prefira o Lucas Silva ou o próprio Romero, né? O Ariel Cabral não é um jogador muito popular entre os cruzeirenses, justamente por ele ser um jogador mais lento, ele não tem aquela pegada, ele não tem aquela chegada, aquele dinamismo que marca, por exemplo, o Romero, e nem aquele lançamento longo, aquele chute de fora, que é o caso do Lucas Silva. Além deles, a gente tem o Jadson, recém-contratado, que estava no Fluminense, e o Ederson, que é um garoto que
veio do Desportivo Brasil, jogou poucas partidas até aqui, mas também é um jogador promissor, que teve atuação em seleção brasileira de base e tudo mais. Para meia, o Cruzeiro tem até mais opções no questão de número de atletas, mas jogadores que tecnicamente se provaram menos. E explico por quê. O David foi muito bem no Vitória, mas chegou ao Cruzeiro ano passado lesionado, teve uma temporada muito atribulada no primeiro ano, começou bem em 2019, mas teve nova lesão, até agora não conseguiu se provar. O Marquinhos Gabriel, apesar de ter começado bem nesses primeiros jogos pelo Cruzeiro, é um cara que vem aí de passagens frustradas por Corinthians, por Palmeiras, por Santos, então entendo que é um jogador que a gente deve manter um pé atrás aí, vamos aguardar um pouco mais para dar algum parecer sobre ele. O Michel é garoto da base, foi promovido recentemente, ainda não estreou no profissional. Thiago Neves é um meia atacante experiente, rodado, mas que desde o ano passado não vem jogando naquele nível que a gente espera. Teve um ótimo ano de 2017, 2018 já foi uma queda boa, agora 2019 teve esse probleminha de lesão aí na panturrilha já no início. Vamos torcer para que ele volte bem, mas eu diria que hoje o Thiago Neves está num estágio parecido com o do Diego. A gente sabe que a qualidade técnica tá ali, mas a gente não consegue confiar que ele vai entregar aquele nível sempre. O Rodriguinho chegou recentemente, é uma das principais esperanças do Cruzeiro para a temporada, jogador de boa qualidade técnica, chuta bem, foi destaque durante sua passagem pelo Corinthians especialmente, né, e é um jogador que vem para rivalizar com o Thiago Neves. A gente fala muito na possibilidade deles jogarem junto, mas na forma que o Cruzeiro tem jogado hoje eu acho meio difícil. O fato é que o Rodriguinho é um bom meia e acredito que vai ajudar bastante o Cruzeiro durante a temporada. Robinho é um bom meia-direita, um jogador que tem criatividade, tem bom passe. Oscilou bastante nos 2 últimos anos, né? Mas nessa última temporada ele conseguiu se manter bem fisicamente. Largou a cachaça, parou de se lesionar tanto e até por isso se tornou um jogador muito importante do Cruzeiro na conquista da Copa do Brasil. O Rafinha é um jogador que já teve bem mais destaque técnico na época que jogava no Curitiba, quando mostrava muito mais velocidade, mais habilidade. Agora a idade pesou, né? Porque a idade chega para todo mundo, não tem como. O Rafinha tem se lesionado bastante desde o fim da última temporada, mas é um jogador que seguirá sendo útil ao elenco. Tem o Renato Kaiser, que é um jogador que teve poucas oportunidades até aqui, se destacou muito no Campeonato Mineiro do ano passado pelo Tupi, de Juiz de Fora, foi comprado pelo Cruzeiro, emprestado ao Atlético Goianiense, onde também conseguiu jogar bem, e agora tá aí aguardando oportunidades, entrou em alguns jogos, mas muito pouco pra gente avaliar. Na frente o Cruzeiro tem o Fred, né, que é o seu principal centroavante, o jogador consagrado, artilheiro que dispensa qualquer tipo de apresentação. O Raniel hoje é a segunda opção, até porque tem entrado na vaga do Fred nas partidas, já tem 3 gols no ano. É um jogador que tem características diferentes, é mais rápido, mais habilidoso, tem menos presença de área, mas ainda assim é um jogador bem interessante. O Sassá também é um centroavante que eu gosto muito, tem aquele probleminha de ser meio doido, né? Mas tem qualidade técnica, faz muito bem o pivô, muita força física, só precisa botar as ideias em ordem mesmo. E a novidade do elenco é o Vinícius Popó, que foi promovido recentemente ao time principal. E eu gostaria só de fazer uma pergunta, na verdade, sugerir uma reflexão. Imagine você se o Flamengo tivesse um atacante de 17 anos com 163 jogos e 127 gols marcados pelo clube, como ele não seria tratado e qual seria o valor para o Flamengo se quer pensar em vender esse cara. E falo isso que é para todo mundo ficar muito atento, porque esse garoto é muito bom, muito promissor, um atacante que tem tudo para brilhar demais nos próximos anos, e a gente sabe como que o Cruzeiro é mestre para jogar fora suas promessas, né? De volta ao campo inteiro e vamos então comparar aqui de fato por setor. Gol, Cruzeiro tem aí Fábio, Rafael, Vitor Eudes, o Flamengo, Diego Alves, César e Gabriel. Aqui eu acho que é quase um empate técnico, mas como o Cruzeiro tem Fábio e Rafael, que são 2 goleiros já consolidados, o César nem tanto, eu acho até que em nível Diego Alves e Fábio são muito parecidos, mas na questão do goleiro reserva imediato, o Rafael é melhor que o César, até por isso eu acho que o Cruzeiro ganha nesse setor. Na zaga o Cruzeiro tem Dedé, Léo, Murilo, Kaká, Fabrício, Flamengo aí Juan, Dantas, Tuller, Léo Duarte, Rodolfo, Rodrigo Caio. Como composição eu entendo que o Flamengo ganha aqui, por quê? Tem como dupla de zaga principal Rodolfo e Rodrigo Caio, boa dupla. Cruzeiro tem Dedé e Léo, beleza. Aí o Cruzeiro tem 3 zagueiros jovens, promissores, né? Murilo, Kaká e Fabrício. Já o Flamengo tem o Léo Duarte, que é um cara que mostrou boa qualidade ano passado, teve sequência de partidas, então está num bom nível para jogar no Flamengo. Tem o Tuller, que é outra promessa, o Dantas igualmente, mas no caso do Juan já é um zagueiro experiente. É um complemento de elenco que falta talvez ao Cruzeiro aqui ter um zagueiro de excelente qualidade técnica como é o Juan, até para ajudar na evolução dos demais. Então por isso eu considero que o Flamengo ganha no que diz respeito à
zaga. Na lateral direita, inclusive deixa eu corrigir essa cagada aqui, né, que eu esqueci de botar no jeito. Pronto, agora sim, os laterais. Lateral direita, Pará, Rodinei e Kleber, Cruzeiro com Edilson e Orejuela. Acho que a gente não precisa discutir muito, o Cruzeiro ganha fácil nesse setor. Lateral esquerda, René e Trauco contra Egídio, Dodô e Rafael Santos. Bom, eu acho que o Egídio e o Trauco têm boas semelhanças, inclusive, e René e Dodô também, só que eu entendo que o Dodô seja hoje talvez o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, por isso eu considero que o Cruzeiro leva vantagem aqui. Questão de volante, o Cruzeiro tem aí Henrique, Romero, Ederson, Ariel, Lucas Silva e Jadson. Flamengo, Cuejar, Pires da Mota, Hugo Moura, Willian Arão, Jean Lucas e Ronaldo. Até para ser coerente pelo que eu falei, né, eu entendo que o Cuelar é um volante excelente, que inclusive se tivesse no Cruzeiro seria titular, mas entendo que a natureza das opções que cada time tem, o Cruzeiro está melhor servido, porque tem aqui um volante muito bom que é o Henrique, tem um cara mais dinâmico, que é o caso do Romero, tem uma promessa, que é o Ederson, um jogador que cadencia bem o jogo, que é o caso do Ariel Cabral, o Lucas Silva, que é um volante tecnicamente muito bom, passagem por Real Madrid e os caralho, e o Jadson, que também é um jogador interessante, polivalente, e no caso do Flamengo, eu acho que tem um excepcional volante, que é o Cuejar, mas as outras opções ficam devendo bastante, porque ou são jogadores tratados muito como promessas, ou são jogadores que têm uma limitação técnica maior. Então por isso entendo que o Cruzeiro também ganha no setor de volante. Agora na questão dos meias, aqui eu acho que a gente pode fazer uma separação entre meia central e meia de lado, né? No caso, os meias de lado, o Cruzeiro tem Robinho, Rafinha, Renato Kaiser, Marquinhos Gabriel e David, Michel, Thiago Neves e Rodriguinho são meias atacantes centrais. Já o Flamengo tem aí Thiago Santos, Berrio, Bruno Henrique, Lucas Silva e Vitinho, que são jogadores de lado. Aqui Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta podem jogar por dentro, inclusive o Diego só joga por dentro, Arrascaeta e Everton Ribeiro jogam pelos lados ou pelo meio, dependendo do que o treinador quer. Pelo nível que esses jogadores têm mostrado atualmente, eu entendo que o Flamengo ganha na questão dos meias, por quê? Arrascaeta não dá pra gente falar que não é melhor que os meias que o Cruzeiro tem, porque ele era o nosso craque até 2 meses atrás. O Diego eu jogo num estágio parecido com o Thiago Neves, jogadores experientes, mas que não estão jogando tudo isso que prometem. O Everton Ribeiro é um jogador que eu acho que também seria titular aqui. Everton Ribeiro é muito bom jogador. No caso de Berrio e Thiago Santos, não são opções assim tão boas. Lucas Silva também eu não tenho muito o que dizer. Vitinho é um jogador que não está no seu melhor nível, mas tem bastante qualidade técnica. E o Bruno Henrique é um cara que chegou muito bem ao Flamengo e é um jogador que o Cruzeiro tentou contratar bastante, né? O Cruzeiro inclusive enxergava o Bruno Henrique como um ótimo substituto para o Arrascaeta ali na nossa ponta esquerda. Não tivemos dinheiro para trazer, ele foi para o Flamengo. Então na questão dos meias, eu entendo que o Flamengo está melhor servido, porque aqui no Cruzeiro, se você vir e pergunta assim, quem do Cruzeiro está jogando muita bola? Eu diria Robinho e Rodriguinho, que estão aí no seu melhor nível. Rafinha não tá, Renato Kaiser é uma incógnita, Thiago Neves não tá bem, Michel é um garoto, Marquinhos Gabriel e David são outras incógnitas. No caso do Flamengo, você tem aí pelo menos um Everton Ribeiro, um Arrascaeta e um Bruno Henrique que estão jogando muito bem. Diego tá meia boca, o Vitinho também, mas tem aqui 3 jogadores que estão jogando em ótimo nível, Everton, Arrascaeta e Bruno Henrique, enquanto no Cruzeiro eu só enxergo 2 jogadores assim, que é o caso de Robinho e Rodriguinho. Então por isso o Flamengo ganha entre os meias, e na questão de ataque é complicado, porque eu vejo quase um empate técnico a partir do momento que o nível dos jogadores é diferente e as características também. Vamos lá. O Fred como centroavante talvez seja o melhor finalizador do futebol brasileiro. Em contrapartida, o Gabigol, mesmo não sendo esse goleador, é um cara que fez uma ótima temporada ano passado, foi artilheiro do Brasileirão, e é um jogador que soma algumas características diferentes ao que o Fred tem hoje. É um cara que sai mais da área, que tem mais qualidade técnica, pode jogar como meia, né, em caso de necessidade. As outras opções aqui, o Uribe é um cara muito bom na bola aérea, o Raniel já é um jogador de mais velocidade. O Henrique Dourado e o Sassá são jogadores irregulares. E o Lincoln e o Vinícius Popó são promessas. Então, sem muita convicção, eu vou votar no Flamengo, por mais que eu ache o Fred tecnicamente um finalizador melhor, mas entendo que o Gabigol, nesse momento de carreira, ele é mais completo. Os demais eu acho que se equivalem. Então, eu acho que nesse caso aqui, meias e atacantes do Flamengo acaba levando. Eu vou tentar montar um 11 inicial aqui agora, e para isso eu vou tirar então os reservas dos dois times, tá? Pronto, aqui nós temos aí Cruzeiro e Flamengo dentro de cada um aí do seu 4-2-3-1 e vou tentar fazer um 11 ideal. Fábio e Diego Alves, eu já falei basicamente, então para mim o Fábio é melhor, sai Diego Alves, Rodolfo ou Dedé, sai Rodolfo, fica Dedé, Rodrigo Caio ou Léo. Eu acho que o Rodrigo Caio é um jogador que tem mais potencial, por isso vou mantê-lo aqui.
Edilson ou Rodinei, sai Rodinei. Dodô ou René, sai René. Volante, Henrique ou Coelar, que são primeiros volantes, né? Coelar eu acho que é melhor. Lucas Silva ou Arão, Lucas Silva. Entre meias e atacantes eu acho que eu vou ter que dar uma roubada. Robinho ou Everton Ribeiro, eu acho o Everton Ribeiro melhor. Aqui a gente tem Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodriguinho e Thiago Neves. Eu vou tirar o Thiago Neves, vou botar o Arrascaeta de ponta esquerda, porque inclusive o Arrascaeta joga melhor de ponta esquerda do que de meia central. Vou tirar Bruno Henrique e vou tirar Fred. Com isso o meu 11 ideal ficaria formado então por esses 11 jogadores aqui, e essa é uma escalação deste momento. Claro que se Cruzeiro e Flamengo se pegarem mais pra frente e for pra gente fazer um 11 ideal, talvez isso aqui dê totalmente diferente. Mas pelo menos agora, fevereiro de 2019, essa seria a minha escalação ideal considerando os elencos de Cruzeiro e Flamengo. Fábio no gol, Edilson, Dedé, Rodrigo Caio e Dodô, Coelar e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Rodriguinho, Arrascaeta e Gabigol. Alguém teria que ter maioria mesmo, né? No caso foi o Cruzeiro com 6 peças, o Flamengo com 5, ficou mais ou menos equilibrado, um empate técnico aí. E eu convido vocês a fazerem também o 11 ideal de vocês e deixarem aí na aba de comentários e que falem também sobre o vídeo, sobre as opções de elenco, se concordam, se discordam da minha avaliação. Vamos trocar uma ideia porque estamos aqui é para isso, beleza? Não esquece também de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!